Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui ao vivo para discutir o seguinte tema, que é esse aqui. Espera aí, deixa eu botar a Luana aqui. Luana, deu um pau aqui e não está autorizando a sua entrada. Sai e entra de novo. Eu fixei o título aqui, que é uma provocação. Boa tarde a todos. Quem quiser ir se apresentando. Hoje a gente tem um assunto muito provocativo, bacana, o Eduardo Paracense, um prazer ter você aqui, Eduardo, um grande inovador aqui da Esplanada de Brasília. Aí, Luana, pronto. Deixa eu ver se eu te pego aqui. Ô, Luana, eu vejo o seu nome aqui, mas ele fica assim meio apagadinho, não autoriza você entrar. Não sei o que aconteceu. Alguém, alguém entende de live, pode dizer? Pessoal, a gente já começa, deixa a gente conseguir colocar a Luana aqui. Tá assim, aparece outras pessoas, mas você aparece só que não é autorizado. Então tá dizendo se você não está autorizada a participar da live. Algum probleminha que está acontecendo. Pessoal, enquanto a gente vai se ajeitando, minhas boas-vindas a todos. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Agora sim. Luana está entrando. Andréia, tudo bem? Carol. Oi, Luana. Agora deu. Agora deu. O que será que aconteceu? Eu acho que eu estava tentando pelo laptop, daí não rolou. Tecnologia às vezes funciona, né? Às vezes. É. É de lua, né? A gente costuma falar. Tecnologia de lua. E aí, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente pode fazer uma live mais relax, né? Hoje É, estou aqui, ó, gente. Tá friozinho aqui em Brasília, chovendo. Eu acabei pegando o meu Taná. muito bom. Bom que vai Uma ajudar boa a pensar ideia. melhor. Mas olha, a gente vai fazer aqui um processo de co-hosting, tá? Eu que estou oficialmente aqui hospedando essa conversa, mas a ideia foi toda da Luana, o nome maluco veio da cabeça dela, que eu achei sensacional, todo mundo gostou. Inclusive, a divulgação também, aquele meme foi ela que criou, mostrando em um lado muito legal da Luana, que simboliza uma nova habilidade que o profissional do século XXI tem que ter, que é a da criatividade, de brincar um pouco com si mesmo, da gente não ser tão sério, quer dizer, ser sério no sentido de conseguir resultados objetivos, gerar eficiência, efetividade, etc. Mas também trabalhar com esse lado lúdico, lado infantil, que é essencial para chegarmos em boas soluções, né? Porque é essencial para chegarmos em bons resultados, que é o que nós queremos na final de contas. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação da Luana. A Luana Faria, ela é diretora do recém-criado aí, Labora, o Laboratório de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia, mas já tem frequentado há muito tempo toda a rede de inovação aqui da área pública em Brasília. É psicóloga também, uma pessoa extremamente aí engajadora, articula bem vários assuntos e é um prazer estar aqui com você e obrigado por essa provocação. Mas fala você mesmo aí sobre você, como é que você entrou nesse mundo VUCA, da inovação na área pública? Cris, eu entrei sem ver que eu tinha entrado, porque a gente é empurrado, né? Quando a gente se movimenta, a gente acaba entrando nesse mundo. É o mundo que está rolando, né, Cris? É esse mundo VUCA. É o que temos. E acho que quem não entrar nele de bem vai entrar por mal, ou seja, vai ser empurrado. Eu fui empurrada, mas me Uhum. apaixonei pela área. É um tema que
Hoje está todo mundo falando nisso, inovação, gestão de pessoas, né? A importância das pessoas para as organizações, como a gente precisa valorizar e enxergar os servidores, os trabalhadores como clientes internos das organizações. E como eu sou psicóloga, sempre trabalhei muito na área de gestão de pessoas, sempre geri pessoas em áreas de liderança. E aí surgiu a ideia da gente montar um laboratório de inovação para ser um espaço de experimentação e de testar os projetos na área de gestão de pessoas lá dentro do Ministério da Economia. E o engajamento das pessoas, dos servidores nesse projeto foi gigante e hoje em dia é o nosso maior resultado, né? O engajamento das pessoas nisso, né? Criar junto com essas pessoas as nossas ações lá dentro desse laboratório, né? Não, excelente. Pessoal, eu aproveito para convidar vocês aí a usarem esse aviãozinho, ó, e convidar aí os colegas, amigos, não só servidor público, mas qualquer profissional liberal que trabalha em empresas, que tem um escritório, que seja empreendedor, que seja, porque esse assunto aqui vai atender a todas essas necessidades que nós estamos vivendo, em especial no momento de hoje, mas que tem a ver com as implicações desse novo mundo, né, que é simbolizado por esse momento agora do coronavírus, é um momento de muita intensidade. Talvez, né, Luana, acho que muita gente não tenha ouvido falar desse conceito de VUCA, que a gente fala até demais, né, no nosso ambiente aí de inovação, e eu acho que uma boa forma de explicar, e aí eu andei pesquisando bastante sobre isso, é que isso foi um conceito, na verdade, criado aí no final da década de 80 pelo meio militar americano, exatamente para contrastar a ideia do soldado, que ele é treinado lá no quartel, com aquelas condições, né, muito fixas, condições muito controladas, e quando que ele vai para a guerra, vai para uma situação de batalha, ele é obrigado a lidar com esse mundo, então, VUCA, ou seja, volátil, o U é do incerto, né, em inglês, uncertainty, então esse mundo volátil, incerto, esse mundo complexo e ambíguo. Então ele é obrigado a se transformar num guerreiro ninja. Ele tem que se adaptar, ele tem que estar então com uma série de habilidades e ferramentas para saber lidar com esse mundo então que é muito dinâmico, em suma. É isso. Bom, de lá para cá, com a internet, com toda a revolução industrial 4.0 que a gente chama, né, todo esse conjunto de tecnologias que nós temos hoje, Big Data, inteligência artificial, a computação quântica, física quântica chegando com tudo, realidade aumentada, internet das coisas, tudo isso junto, misturado, colocado no liquidificador, tem gerado uma aceleração, uma intensificação desse processo, desse mundo VUCA, então, que hoje fica mais claro, né, de que a gente não consegue mais fazer planejamentos de longo prazo, né, Luana? Então, tem empresas e organizações no mundo que reduziram seus planejamentos quinquenais de 5 anos, ou de 1 ano, para 6 meses, 3 meses, às vezes 1 mês, Isso. Sabendo que tem que se adaptar muito rapidamente a este mundo VUCA, né? Ou seja, que você não consegue prever, que tem tantas variáveis complexas, porque são tantas variáveis que você não consegue ler, entender esse mundo. E eu tenho um professor meu, Luana, o José Maurício Domingos, que foi meu orientador no doutorado, ele é sociólogo, ele fala do processo de complexificação da vida. A vida está se tornando cada vez mais complexa em progressão geométrica, ou seja, de maneira exponencial. E a gente fica muito, muito perdido nesse mundo. Então, esse mundo, ele exige um novo tipo de profissional, não é mesmo? É isso, Cris. Eu lembrei, enquanto você estava falando, lembrei do dia que eu te conheci, você falou uma frase que eu achei interessante do Tom Peters, né? Eu já conhecia, mas você falou, né, acho que quando você estava falando sobre mundo VUCA, que se você não está confuso, você não tá, é porque você não está prestando bem atenção, porque quem está prestando atenção no que está acontecendo está muito confuso. E foi a partir daí que eu tive a ideia, inclusive, de criar aquele meme nosso usando a tirinha da turma da Mônica, porque eu acho que tá todo mundo meio ali, né? Tipo, cara, o que tá acontecendo, né? Pô, e ninguém sabe responder exatamente ao certo. E como é que a gente faz? A gente luta contra isso? A gente luta contra a mudança? A gente quer ficar nessa? Não, pô, tá muito ruim, essas mudanças estão deixando a gente pirado.
Na verdade, não, né? Na verdade, a única coisa que a gente pode contar é com a mudança. Ela vai ser permanente, né? É outra frase, né, do Heráclito. Eu acho que é a única coisa permanente é a mudança, né? A única coisa com a qual a gente pode contar. Então, o que a gente precisa entender nesse mundo VUCA é que ele é permanente, que é isso mesmo. A gente não precisa entender tudo, a gente não é obrigado a entender tudo. Eu acho que, inclusive, está todo mundo meio que saturado aí de informação, né? Eu acabei de... O Eduardo Paracês, que entrou aí, ele mandou uma frase lá no grupo falando, ó, vou assistir a live lavando louça. Porque é tanta coisa para fazer, e é tanta live, é tanto curso, e ainda tem o trabalho, ainda tem o resultado, e ainda tem a louça esperando, e os filhos, enfim, é tanta coisa acontecendo que a gente fica meio perdido mesmo, né? A gente precisa se adaptar a esse novo mundo, né? Eu recentemente li esse livro aqui, Luan, não sei se você conhece, que eu acho que pela imagem ele está virado, né? Tá Que é virado, a lógica do cisne negro, do Nassim Taleb, tá, pessoal? Muito legal, ele fala exatamente como lidar com esse mundo VUCA, ou seja, ele fala do cisne negro, quer dizer, aquele cisne raro, aquela situação, aquele acontecimento, é uma visão simbólica, né? De algo muito raro, de algo que é muito raro, mas muito poderoso, que vai chegar e mudar muita coisa, e que nossos olhos não são acostumados para entender como prever ou se posicionar em relação à chegada desses cisnes negros, e também como lidar com isso. Então, e aí é exatamente o que nós estamos vivendo. Aí o coronavírus é um super cisne negro, né? Ele traz aí uma série de aspectos disruptivos que fazem com que a gente tenha que repensar várias coisas, né? Em especial a questão profissional, né, que é muito o nosso foco aqui. É o que eu ia te perguntar, como é que você acha que ficam os líderes aí nesse mundo VUCA? Pois é, e eu gostei muito dessa provocação que você fez, do admirável líder novo, né, fazendo uma brincadeira com o clássico, né, gente, que a gente conhece, do admirável mundo novo, do Aldous Huxley, se não me engano a memória é de 45, então esse dos grandes visionários, que ele prevê um mundo no século XXI, onde basicamente não há mais família, olha só que loucura, que as crianças são todas produzidas em laboratório e com determinadas funções específicas. Então o sujeito nasce para fazer um trabalho manual, o outro nasce para fazer trabalho intelectual. E ele desde cedo, então, ele é projetado e preparado para trabalhar naquele ramo. E não existe família mais. E o sexo é só puramente recreacional. E tem até uma droga oficial que eles têm. Eu já tinha lido, eu li de novo esse livro, que é muito importante para entender o momento. Tinha uma droga oficial do próprio Estado para deixar as pessoas felizes. Então, tristeza, depressão não podia acontecer. E aí o mote do livro é que os personagens principais vão ter contato com selvagens, ou seja, aquelas pessoas que estão lá numa tribo do México e que vivem da forma como nós vivemos hoje, com família, né, com pessoas obesas, né? Então é um livro muito legal, ele traz toda essa simbologia para entender o momento de hoje. Muitas das previsões que o Aldous Huxley fez estão acontecendo agora, então acho que é uma leitura obrigatória. E a Luana fez uma brincadeira com esse título, né? Trazendo, nesse mundo novo, nesse admirável mundo novo, eu acho que a gente nem precisa entrar muito aqui, né, Luana, sabendo o que realmente lá do admirável mundo novo está aplicando hoje, mas como será esse líder, né, desse admirável mundo novo? Eu acho que um primeiro insight aí bem interessante, para a gente começar nosso papo aqui, é pensar que, primeiro, que esse líder está dentro de todos nós, né? Não é mais uma característica de pessoas super notáveis que estão lá no topo da pirâmide das organizações. Você não acha? Com certeza. Quem fez uma provocação sobre isso que eu achei muito legal, e há pouco tempo atrás, foi o Gaetani, o Chico Gaetani, o ex-diretor. Opa, esse é um mestre. O ex-presidente ali da ENAP, né? Ele falou, olha, meu sonho é fazer um curso para liderados, porque eu só vejo curso para líderes, né? E os liderados, né? E ele é muito engraçado, né? Ele é bem satírico também nas frases dele. E eu achei bacana, porque realmente, né? E aí, os liderados, né? Na verdade, a gente tem
os líderes hoje em dia, esses dias eu escutei de uma líder lá no Ministério da Economia o seguinte, ela chegou para mim no elevador e indo embora falou, eu falei, e aí, como é que você tá? Ela falou, ó, é o seguinte, sabe quando você chega em casa e tem aquela sensação assim de missão cumprida? Eu falei, ah, sei. Aí ela, pois é, eu não. Porque, porque é tão frenético, né? Tem tanta coisa acontecendo e os líderes também têm essa tem essa realidade tão maluca do serviço e tem que lidar com tantas pessoas e a gestão das pessoas é muito complicada e eles também ficam perdidos. E eles também, assim, falando da gente, né, como servidores públicos, os líderes, o que eu penso mais que a gente precisa fazer nestes momentos é horizontalizar a gestão. Na verdade, tem os 8 passos. Lembrei de outro livro aqui, que é Os 8 Passos para a Mudança, do Kotter. E ele fala, um desses passos é empoderar as pessoas. Quando você empodera as pessoas, no caso aqui falando do serviço público, você dá poder às pessoas ao chão de fábrica para que elas exerçam também os papéis de liderança, mesmo que informais, ali no grupo, você acaba realmente tendo muito mais resultado, né? Quando a gente fala em inovação aqui, é importante que a gente pense em inovação como resultado, né? Essa é a maior diferença da inovação para a criatividade, né? A criatividade, ter ideias criativas, não significa inovar. A inovação tem que ter um resultado. Então, para ter esses resultados na mão, o que um líder hoje, nesse mundo VUCA, na minha opinião, acho que o Kotter fala muito bem disso, da gestão da mudança, é fazer uma gestão da mudança empoderando as pessoas. E o último passo, Cris, que eu acho que é bem interessante também, nesse mundo VUCA que a gente está vivendo, tornar a mudança, colocar a mudança dentro do DNA da organização. As pessoas têm muito medo da mudança, né? Eu fiz uma live semana passada, eu falei disso, que o Salim Ismail fala disso no livro dele sobre organizações exponenciais, todo mundo tem medo da mudança, isso é natural, né? Existe um sistema imunológico trabalhando contra as mudanças nas organizações, mas as organizações e os líderes, nesse sentido, precisam incorporar a mudança para dentro do DNA da organização, porque ela não vai parar de acontecer e ela é positiva, é a partir da mudança que a inovação tem a maior possibilidade de acontecer quando a mudança realmente... As ideias criativas só geram inovação quando elas realmente acontecem a partir de uma mudança. Pode ser uma mudança incremental, né? Uma inovação incremental, uma disruptiva, desconstruindo tudo o que era antigo. E a gente, como líder, tem a missão, dentro das organizações, de tornar a mudança algo permanente, né? Introduzindo o DNA das organizações de mudança. Ô, Luana, esse livro aí que ela citou, gente, é tão legal, chama Organizações Exponenciais. Quem que é o autor mesmo? É o Salim Ismail. Salim Ismail. Da Singularity School. Da Singularity School. Um livro sensacional, tá? Vale a pena ler, que ele fala como funcionam, como poderiam funcionar as organizações exponenciais. São conceitos que valem para organizações públicas e privadas. É uma referência aí muito legal. E a Luana falou aí de um aspecto, acho que é muito importante. E aí, Luana, eu me lembro uma vez que eu fui numa reunião com um autogestor aqui da área pública, uma pessoa que eu respeito muito, muito especializada na sua área, e eu comecei a falar de inovação, né? A gente já fala isso naturalmente, e ele, de repente, começou a ficar nervoso, você vê que ele inchou a cara, assim, e falou, olha, para de falar de inovação, porque inovação é coisa de mercado. Inovação é coisa do pessoal da área de tecnologia. Nós aqui temos que trabalhar com o devido processo legal. Não tem nada a ver com inovação. Então, esse meu colega, por sinal muito querido, né? Não fizemos a amizade por causa disso, mas eu tentei explicar isso aí que você colocou, né, de que, na verdade, quando a gente fala de inovação, não é porque é cool, porque está na moda, porque é legal ser inovador, que você parece que é criativo em relação aos outros que não são. Não, é por uma necessidade mesmo de eficiência. E você, eu acho que definiu e dividiu bem, existe aquela inovação disruptiva, aquela inovação que vai mudar paradigmas, aquela inovação que vem de projetos, e que talvez, obviamente, tem uma preparação melhor, não é nem questão de talento, né, mas também de uma preparação mais especializada, como você está tendo, como você faz no labora e etc. Mas tem aquelas inovações incrementais que talvez sejam até as mais importantes. Por exemplo, inovação, gente, no processo de trabalho.
né? Uma inovação aí que você, em vez de trabalhar gastando X horas, você vai gastar X menos 3 se você automatizar algumas coisas, se você delegar outras, se você deixar de fazer coisas que não são tão importantes, se você focar nas coisas estratégicas. Então, no mínimo esse segundo ponto dessa inovação incremental, todo mundo tem que ter. Qualquer profissional em qualquer área, se ele trabalha na área de pessoas, se ele trabalha na área jurídica, se ele trabalha na área do negócio, se ele trabalha em área operacional. Hoje é uma habilidade trabalhar com inovação nesse sentido, pelo menos incremental, para qualquer profissional, não é mesmo? É isso, Cris. Agora, uma preocupação que eu tenho, e eu acho que puxando bastante aqui para o nosso tema, né, da experiência das pessoas, né, employee experience em inglês, né, que é chamado. Eu acho que muita gente já escutou falar em user experience, né, experiência do usuário, mas employee experience as pessoas nem todas escutaram falar ainda. Uhum. E o que é isso? Trata-se dos usuários internos das organizações, ou seja, os empregados, no nosso caso, os servidores públicos, né? Então, como é que o que isso impacta? O que a inovação está impactando? O que o mundo VUCA está impactando para a experiência desses clientes internos das organizações, né? Dos servidores, dos empregados, né? É interessante porque quando a gente fundou o LaboraGov, lá no Ministério da Economia, eu vou usar também uma coisa que você falou. Não foi só para ter um laboratório PET. Eu lembro que você falou isso, eu achei interessante. Um laboratório para eu te chamar de seu, porque está na moda, né? Ter laboratório de inovação, é legal, é cool. Não é. A gente teve um cuidado de fazer uma pesquisa bem aprofundada e foi assustador entender o quanto a employee experience, a experiência das pessoas, ela não é levada em consideração na hora, e isso impacta diretamente na área de gestão de pessoas, mas não é levada em consideração quando a gente fala de resultados. Só que as pesquisas, tem diversas pesquisas, vou citar uma, que é uma que foi bem abrangente, né? Um relatório da PwC, que fez uma pesquisa com mais de 1.200 líderes de RH, em quase 80 países, 79 países, e que essa pesquisa, esse relatório mostra que de 10 competências organizacionais, 8 delas que estão em risco se referem a competências organizacionais relacionadas à experiência dos employee experience, experiência dos usuários internos, experiência dos empregados das instituições. Você tem algum exemplo dessas 8? Lá são 20, na verdade, eu estou falando das 10 que estão em risco, né? Que eles colocam lá. Mas tem, por exemplo, um exemplo das competências organizacionais é empoderar pessoas. Então, isso está super em risco, né? Horizontalizar a gestão, super em risco. As pessoas não fazem. Ainda é muito hierárquico, ainda é muito verticalizada, né? A hierarquia dentro das instituições, né? As pessoas ainda não são as necessidades, os desejos das pessoas não são levados em consideração e as pessoas não fazem parte dos processos de decisão. Então, os próprios usuários internos, né? Vou contar uma historinha que eu lembrei agora da Herman. Qual que é o nome aquele pessoal que faz móveis? É Herman alguma coisa, se alguém puder me ajudar aí. Mas o Dupree, que foi o fundador disso lá na década de 40 dessa empresa, vou lembrar o nome até o final da live. Ele fez uma visita aos seus empregados e aí ele foi visitar especificamente a casa de uma pessoa que tinha morrido, de uma pessoa que tinha falecido. Foi visitar a esposa desse empregado dele. E descobriu que o cara era um super poeta, porque a mulher foi recitar os poemas dele. E ele foi muito de vanguarda, porque a partir daquele momento, para ele caiu a ficha, ele teve um insight do quanto os empregados dele podem colaborar muito mais dentro da organização do que simplesmente serem vistos como peças de uma máquina. As pessoas não são peças de uma máquina. As pessoas são células vivas dentro de uma organização. E é assim que elas precisam ser tratadas, né? E cuidadas. Então, e que às vezes a forma, só te interrompendo um pouquinho, a forma que ele é enquadrado e a função que ele tem, às vezes é muito limitada perto de outras capacidades que poderiam ser exploradas como um superativo da organização, não é isso? Justamente, perfeito, é isso. As pessoas, quando elas se empoderam, se sentem empoderadas, quando elas são ouvidas dentro da organização,
E elas fazem parte da missão organizacional, elas olham para o propósito da missão, se enxergam naquilo, porque elas se sentem parte, aí elas se engajam. É fundamental para ter resultados dentro das organizações que as pessoas se engajem nos processos. Ah, que bonito esse discurso, né? Eu escuto esse discurso bastante, as pessoas. É isso, assim, as organizações já sabem disso, não é novidade. Isso é uma coisa que já está aí, ó. Essa história que eu contei aqui é da década de 30, de 40. Então, não é novidade. Mas o que as organizações estão fazendo? A gente fala muito, Cris, eu me preocupo um pouco com isso. A gente fala muito das competências dos servidores, competências das pessoas. Tem que ser empático, tem que ser criativo, tem que ser inovador, tem que saber, hoje em dia tem que saber até programar, né? Eu me assusto um pouco, mas tem que saber muita coisa, tem que estar ligado, tem que estar conectado. Mas e as competências organizacionais? A gente fala pouco ainda das competências organizacionais, porque você precisa de ter ambiência também para que as suas ideias gerem frutos, sejam inovadoras, ou seja, para que as suas ideias sejam implementadas. A inovação tem que ser implementada, senão não é inovação, senão é só ideia boa, né? O que você acha? Mas o que você chama de ambiência? A gente lá no Labora, por exemplo, o nosso propósito é melhorar a experiência dos servidores a partir de gestão inovadora de pessoas, tá? Mas o que a gente faz ali? A gente tem uma ambiência para experimentação. Então, a gente serve muito como um ambiente para arriscar, para errar, porque a gente não quer só acertar. A ideia lá é errar, só que errar em escala pequena e rápido. Para isso, a gente prototipa o que a gente tem de política. Mas as pessoas pensam que protótipo só serve para coisas, né? Para sistema. Não, protótipo pode ser de uma política, pode ser de um projeto, pode ser de tudo. Então, a gente prototipa em escala menor, testa com os usuários, a partir da visão dos usuários. A gente faz imersão, conversa com as pessoas que estão usando aquilo ali, que vão usar aquela política, aquele projeto, para entender melhor o problema e construir soluções inovadoras para resolver aqueles problemas que a gente construiu protótipos a partir da visão dos usuários. Isso é uma ambiência. Você tem um lugar onde você não tem medo de arriscar, não tem medo de... Legal. Legal, excelente. Eu acho que você falou um monte de coisa interessante. Antes, eu queria só saudar aqui um monte de pessoa legal que está aqui. A Vanessa fez um comentário bacana. Grande abraço ao meu tio Ivan, olha só que orgulho. Também a Nathalie, uma psicóloga brilhante, tanta gente legal aqui, é uma honra ter a atenção de vocês. Olha só, essa coisa, né, de que nós não podemos errar, que errar custa dinheiro, nós somos servidores e ganhamos, né, então, os nossos salários e os recursos que nós temos são todos públicos, que vêm, obviamente, do povo, e etc., e que não podemos nos dar ao luxo de errar. Só que a gente acaba, na verdade, errando feio, quando tenta fazer planejamentos pretensamente perfeitos, sem fazer os devidos testes, sem aplicar protótipos, sem experimentar e sem colocar pesquisa em cima disso, para saber o que funcionou, o que não funcionou, separar o joio do trigo, para depois, então, escalar. Aí, fazendo desse jeito que a Luana descreveu e que hoje a base dos laboratórios de inovação na área pública, que tem trazido inovação rápida, de maneira rápida e barata, estão quebrando esse paradigma de que você tem que fazer um planejamento perfeito, que é impossível, de que depois você vai ter uma implementação mais perfeita possível, e depois você vai fazer uma avaliação também perfeita desse resultado. Então, são dogmas criados na administração, na gestão, de forma geral, e na pública em especial, que hoje nós temos que desconstruir, porque estão atrapalhando a lidar com esse mundo VUCA. E aí eu me lembro de um ponto, e aí você colocou nesse ponto da autonomia, né? E agora vamos cutucar a ferida mesmo, né, Luana? Daqui para frente, na segunda metade aqui dessa live, tem uma empresa chinesa, chama Haier, ela é uma das líderes mundiais de produção de coisas para casa, móveis, eletrodomésticos e etc. E em 2012, eles pegaram lá os 12 mil funcionários, o CEO bastante inovador. Ele falou assim, olha, não está rendendo mais, nós temos uma taxa de evasão muito grande, as pessoas estão saindo da empresa, as pessoas, o nosso rendimento, não, a nossa performance não está boa,
Então ele fez uma mudança radical, num sentido que algumas empresas progressistas hoje estão fazendo, que é exatamente o seguinte: olha, vamos acabar com essa forma top-down, hierárquica, comando e controle que nós temos na empresa. Então ele pegou os 12 mil funcionários e dividiu em 4 mil pequenos grupos, células autônomas de até 15 pessoas, olha só. Claro, nas suas devidas áreas, áreas de pessoas, áreas de negócio, área de venda, área de comunicação, área de TI. Mas o que ele fez? Ele falou, olha, vocês agora são startups. E depois ele até intensificou esse processo. Você é uma startup, você tem que apresentar resultados, os seus resultados serão comparados com outros resultados de outras startups de dentro da empresa. Agora, toma aqui os recursos que você precisa, toma aqui a autonomia, você tem liberdade total, o gestor daquele grupo, né? O pequeno CEO da startup, e você mete brasa. Então, esse tem sido aí um caminho que algumas empresas, organizações, menos na área pública, né? E aí o desafio é esse, né? Como fazer isso na área pública, de realmente ceder controle de cima para o chamado chão de fábrica, uma expressão muito feia, por sinal, né? Porque hoje o pessoal está descobrindo que as grandes inovações, as grandes mudanças vêm do funcionário comum, pessoas como nós, que tem lá grandes ideias, que tem percepções, que tem a sua criatividade, com as ferramentas aqui e outras ali, ele consegue desenvolver uma série de coisas. Agora, se ele não te for empoderado, se ele não adquirir autonomia e, por consequência, responsabilidade no que faz, ele perde o ânimo de fazer e ele vai se entorpecendo da burocracia, né? Ele vai se acostumando com a burocracia, como eu vejo muitos colegas, Luana, você também, né? Colegas que são excelentes, ou que eram excelentes, e eles, é um pouco aquela música lá do Pink Floyd, Comfortably Numb, né? Eles ficam confortavelmente adormecidos, então eles vão entrando na bolha burocrática, que é das organizações privadas também, né? E vão perdendo a sua capacidade de inovar, de melhorar. Então isso é um perigo enorme. Muito legal, Cris, essa sua fala. Eu vi sobre isso e acho que foi você que postou agora sobre essa empresa. Foi. Achei muito interessante. Só para falar da Herman Miller. Lembrei não, mentira, não fui eu que lembrei não. Foi o Otoniel, obrigada. Ele mandou uma mensagem aqui falando. É essa empresa sobre a qual eu contei a história anteriormente. Obrigada, Otto. Legal. Outra coisa, você falou agora do Comfortably Numb. Eu tenho uma colega lá no Labora, a Raquel, e ela falou uma vez, eu achei fantástico. Quando ela resolveu entrar para o time do Labora, foi um desafio pessoal para ela. E aí ela falou, Luana, olha, eu estava confortável no meu desconforto. Aí eu prefiro agora estar desconfortável. Desculpa, o contrário, eu estava desconfortável no meu conforto. Eu prefiro estar confortável no meu desconfortável no meu conforto do que confortável no meu desconforto. Ela prefere agora estar num lugar que ela não está 100% segura e confortável e tranquila, mas ela tá super empolgada, tá fazendo alguma coisa que ela ama, que ela tá apaixonada, do que ela tá apertando uma tecla o tempo todo fazendo algo muito mais repetitivo, que ela tá super confortável ali, é seguro, tá tranquilo. Ela não tem muitos problemas, mas não é uma coisa que ela é apaixonada, que ela faz com paixão, que ela tá ali super empolgada fazendo. Isso faz muita diferença pra gente como servidor, né? Ter essa paixão pelo seu trabalho. Vai ter osso para roer sempre, assim, né? Não existe essa história de que a gente tem que ser sempre feliz no trabalho, vai dar tudo certo. Não, gente, tem um monte de coisa que você vai ter que engolir o tempo todo, e é isso, né? Não adianta a gente ser poliana. Mas é possível, sim, a gente ter um trabalho com o qual a gente se identifica. Pelo menos que a gente olhe para o propósito daquela organização ou daquele lugar que você está, da unidade onde você trabalha, as pessoas do seu time com o qual você trabalha, e ter uma mesma proposta, saber um rumo onde você quer chegar e trabalhar para aquilo. Nada engaja mais do que um trabalho em time, né? Um trabalho em grupo. A equipe é muito importante nesse sentido, né, Cris? Essa semana também eu liguei para um colega e ele me falou uma frase muito legal. Eu falei, e aí, tudo bom, Fernando? Como é que você tá? Ele falou, olha, Luana, tirando a realidade, tá tudo bem.
Eu achei muito interessante, assim, aí a gente foi conversando sobre o que é essa realidade e tem muito a ver com o que ele está vivendo no trabalho hoje, assim, né? As pessoas realmente têm questões no trabalho que se repetem há muitos e muitos anos e a gente cai na história do confortável da reclamação. Ah, tá sempre muito ruim, as pessoas reclamam o tempo todo, mas como é que a gente faz para mudar isso, né? O que a gente pode fazer na real, na verdade, trazendo para a realidade? O que você pode fazer para mudar aquilo ali? Porque a gente se sente muitas vezes preso. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Minha chefia não tem essa cabeça boa de achar que tem que empoderar as pessoas. Meu chefe trabalha como se estiver muito no comando controle, né, que você mencionou. Não é horizontal a gestão. O que eu posso fazer, né? Eu assim, não se trata de dicas, né? Porque enfim, mas pelo menos a gente tem algumas saídas que a gente pode melhorar, né, nesse sentido. Eu tô meio pessimista hoje, especialmente. Tô igual esse meu colega aí de tirando a realidade, tá tudo bem. Então, para a gente sofrer menos, o que a gente pode fazer no nosso ambiente de trabalho para dar uma melhorada, né, para a gente se adaptar? Se as competências organizacionais não estão tão legais. Usando até o que o Yuval Noah Harari falou na quinta semana de inovação, achei a última frase da palestra dele foi essa. Quando o Diogo perguntou para ele, o Diogo lá da ENAP perguntou para ele, qual que é a competência que o profissional precisa ter, o profissional que olha para o futuro precisa ter. E ele falou adaptabilidade. A gente precisa ser adaptável. Por exemplo, por conta das mudanças como essa que a gente está vivendo agora por conta do coronavírus. A gente precisa estar o tempo todo sendo adaptável. E essa mudança tem que estar dentro do DNA da organização e a gente precisa acompanhar. Não dá para ficar de braço cruzado olhando a coisa acontecer, né? O que você acha? Com certeza, e eu acho que um outro ponto muito importante é que se soma a esse, e a gente vê com um grande, né, o grande perigo que é as pessoas que entram no processo de viver numa bolha, né, numa bolha muitas vezes de conforto, porque pensar, abrir o horizonte, desenvolver novas habilidades, conhecer coisas novas, isso dói. E, assim, eu acho super gostoso, mas é um exercício de esforço. Né? Então, isso dói, e ainda mais para o servidor público, que tem o conforto da estabilidade, que é uma faca de dois gumes, né? Então, é muito perigoso, mas à medida que você está confortável, que você não é testado, que você não sente frio na barriga durante o dia em alguns momentos, que você não se arrisca, você está entrando num processo de perda de, digamos assim, perda de importância. Infelizmente, eu acho que essa é eu acho que esse é o termo, né, que a gente pode dizer hoje. Um paulatino processo de perda da importância. Por quê? Porque se você está fazendo e está fácil, e está repetitivo, e está padronizado, e está confortável, daqui a pouco vai vir aí um aplicativo que vai fazer isso melhor que você. E de forma muito mais barata, custando muito menos do que custa o seu salário com a soma de outros salários de pessoas que fazem coisas similares. Então, significa que você tem que correr atrás. Correr atrás significa, então, exercer essa autonomia, essa adaptabilidade aí, mas também ter aí uma característica, né, Luana, que você acompanha também bem, e que, por exemplo, o último relatório da OCDE recomendou bastante isso, né, das habilidades do novo servidor público e etc., do profissional de forma geral, é de você exercer o seu pensamento crítico, de você ser, então, um rebelde. Olha só, Eu né, adorei isso. durante muitos anos, né, Luana, eu que venho da década de 90 na área pública, entrei em 93, vixe Maria, 27 anos, você ser rebelde era um ponto negativo. O cara que é rebelde nunca ia ser um gestor, o cara que é rebelde nunca vai ter uma posição de destaque, ele é um outsider, ele tem que ser, né, ele é meio louco, né, ele tem que ser colocado. E, na verdade, o pensamento crítico é você, por exemplo, por que eu estou seguindo esse procedimento aqui, que tem já 15 anos? Eu sei que eu, como servidor público, eu tenho que seguir o que a lei determina. Eu não posso ficar fazendo o que dá na minha cabeça. Isso foi uma conquista do Estado. Não é? Agora,
Eu tenho que seguir aquele procedimento sem pensar se ele ainda tem significado, se ele é a melhor forma de fazer, se ele não está criando outras burocracias. Isso vale também para aí o profissional da área privada, né? Então, ser rebelde, questionar, né, ter esse pensamento crítico também é um ponto aí muito importante nesse processo. De você, então, ser adaptável, que a Luana colocou, né? Ser meio ninja, né? Você ter esse aspecto aí ninja, de se adaptar a esse mundo VUCA. E aí, nós vivemos muito, né? Outra coisa também, Luana, e já jogando a bola para você, que nós temos muitos colegas que são resignados, ou seja, o cara tentou, gente muito boa. Eu já vi vários se perdendo aí, né? Tentou fazer coisas novas, bateu cabeça, se indispôs muitas vezes com o chefe, às vezes até passou do ponto, que ele, né, se chateou com aquilo, e aí se manifestou emocionalmente, às vezes não de forma muito agradável no trabalho, e até pichado por conta disso, mas ele tinha ali a melhor intenção, porque ele se frustrou muito, e aí ele, às vezes, muitas vezes se torna um cínico, ou se resigna, fala, não, olha, quer saber, o mundo é assim mesmo, vou deixar para lá, quer saber, eu vou fazer o básico, o que me pedem aqui, é, e, e, e daí eu vou seguir no rumo aqui, vou fazer o básico e faço o meu trabalho e tal, e vou direcionar o meu potencial, minhas capacidades para outras coisas, para outro concurso público, para ganhar mais, e aí usa a área pública como alpinismo, né, como escala para uma outra coisa, é sempre um bico, então, o seu trabalho, ou ele se deposita em um hobby, deposita suas atenções, sua energia em um hobby, ou em uma outra atividade. E aí a organização pública perde o melhor daquela potencialidade daquele profissional. Então, o ponto é, essa, essa resignação negativa, a gente tem que trocar por resiliência, né? Até uma palavra parecida, que tem um significado totalmente diferente. É você saber que o caminho não é fácil, é cheio de pedras, mas que você exercitando suas habilidades de inovação, de aprendizagem contínua, de adaptabilidade, hoje, agora me engasguei, você consegue exercer os seus potenciais, e aí eu passo a bola para você, pegando num ponto que é muito importante hoje, né? E que é o que a gente chama de propósito, né? Afinal, isso é importante ou não é? Cris, é o primeiro, não é, eu ia falar para mim, né? Mas não é nem para mim, né? A literatura está aí para provar isso, né? Que as pessoas precisam ter um propósito inclusive não é só no trabalho, né? O propósito de vida, né? Quando a gente lá no Labora a gente faz algumas oficinas, né? Sobre demanda dos órgãos, das unidades, e muitos deles chegam com a gente para a gente com isso. A gente não tem um propósito comum. O pessoal nem sabe qual é o propósito, está lá trabalhando na unidade lá há anos e não sabe qual é o propósito da instituição. Muito menos, não sabe nem da unidade, muito menos o da instituição maior, que é o grande barco, né? O grande navio que lidera a gente, que orienta todo o nosso sentido do nosso trabalho. Mas o propósito também, por que as pessoas não sabem do propósito? Por que as pessoas não olham para o propósito e se identificam naquilo? Porque elas não fazem parte daquilo. Então, também é muito complicado você ser jogado num lugar e falar, esse aqui é o nosso propósito, segue aí. Opa, não é ter um propósito bonito na parede que vai engajar as pessoas. É difícil de explicar isso, né? Mas a cultura, ela emerge. Ela não é algo imposto. As pessoas não tem como você impor uma cultura de gestão inovadora, você impor um propósito para as pessoas. Isso tem muito a ver com a cocriação, né? As pessoas só se sentem parte, só se engajam se elas fizerem parte, inclusive, da construção daquele processo. Se a pessoa não for parte da construção de um propósito, ou se ela não escolheu estar ali, se as competências dela não estão alinhadas com o propósito no qual ela está ali, não vai fazer sentido para ela mesma, né? Então, tem muito a ver com job description também. O Chico Gaetani, citando ele novamente, ele fala muito disso, é muito bacana, né? Então, Cris, propósito para mim é realmente fundamental. A história de escutar as pessoas também, o Otto Scharmer, que é um cara lá da MIT, né, um professor da MIT, ele fala sensacional.
sensacional. Ele fala da teoria U, né? U Theory, e ele fala da escuta empática, escutar com o coração, né? E acho que as organizações precisam se atentar mais a isso, né? Para valorizar mais as pessoas internamente, enxergar os seus empregados, os seus servidores como parte da organização. Precisa se voltar muito para essa escuta empática, escutar com o coração, sem julgamento. Porque senão a gente vai acabar perdendo justamente essas pessoas que você falou, que estão ali contestadoras, que estão a fim de colocar ideias inovadoras na mesa, e ideias inovadoras são provocativas, criatividade não é uma coisa muito valorizada dentro do serviço público, por exemplo, né? Opa, peraí, você tá saindo muito dessa bolha, né? Eu vi alguém comentando aqui você sobre está a muito bolha. criativo, né? Você tá viajando demais, entendeu? Já tentaram isso no passado, não funcionou. A última gestão fez isso, deu errado. Então, a gente escuta muito isso, né? Segue esse script aqui que vai dar certo, né? Cara, vai dar certo, mas tem limite. Pode até dar certo, mas tem um limite. O mundo é VUCA, né? As organizações têm que se adaptar o tempo inteiro, senão não vai dar certo mesmo. Não tem dado certo, Cris, vamos combinar? Ou, de novo, hoje eu tô meio pé no chão demais, assim, né? Não tem dado muito certo. Então, eu acho que é isso, essa bolha que a gente precisa expandir, não é nem expandir, é estourar, né? Essa bolha da inovação. Lá no laboratório a gente tem um indicador, quando a gente faz nossas oficinas abertas, né? Que a gente convida todos os servidores de todos os órgãos públicos do Poder Executivo Federal, a gente tem um indicador que é o de quantas pessoas que nunca participaram de nenhum tipo de evento de inovação estão ali. Por quê? A ideia não é a gente ficar escutando o eco das próprias vozes. A ideia é que a gente expanda, estoure essa bolha de inovação e agregue e engaje mais pessoas nisso, para que as pessoas se sintam mais à vontade de dar ideias, de serem criativos nos seus ambientes de trabalho, apesar disso ser muito rechaçado algumas vezes. Mas essa história que você falou das competências da OCDE, teve muita gente traduzindo para visão crítica, mas é insurgência, né? Em inglês é insurgência. Então, eu adorei quando eu vi lá. Eu falei, caraca, é insurgência. Eu gosto de chamar de rebeldia. Rebeldia, melhor ainda. Não quer dizer que você vai ser o do contra, não é isso, né? O que você vai ser contra as regras, as legislações. Não tem a ver com isso. Mas tem muito a ver com a tal da criatividade. E aí, Cris, eu até passando a bola para você, né? O que você acha? As pessoas nascem criativas, têm o dom da criatividade? Tem gente que não é criativa, que pode abandonar essa história de criatividade aí, que não é para elas? Olha, com a minha experiência aí, já trabalhando com criatividade há muito tempo, isso é um mito, né? Obviamente, tem pessoas mais criativas para algumas coisas do que outras, né? Mas o processo de criação, ainda mais em grupo, que é uma necessidade da gente que trabalha em organização, ele é construído a partir de certos métodos, certas dinâmicas, né? Que fazem aflorar a criatividade das pessoas. Então, e hoje, isso é um grande ganho que nós tivemos nos últimos anos, né, Luana? E aí o conjunto de ferramentas, de dinâmicas, de métodos, só para citar a mais famosa, que é o Design Thinking, mas design de serviço, busca do persona e muitas outras, aí são centenas, tem livros aí com tudo gratuito, disponível, com vídeos no YouTube, que ajudam grupos a buscar a criatividade, a entender um problema, a buscar soluções, formas de fazer um brainstorming, por exemplo, de maneira inteligente, explorando as habilidades, as potencialidades, né, dos grupos, como criar um grupo criativo, quer dizer, você, por exemplo, criando a multidisciplinariedade, equilibrando esse grupo, variando as dinâmicas. Então, tudo isso aí é um mito. Infelizmente, muita gente criativa afunda ou oprime a sua criatividade quando ela entra num trabalho mais técnico, né, e deixa ali adormecido. Parece que um dia esse gigante vai se libertar. Eu acho que a hora de se libertar é agora. Nós estamos precisando muito disso. Agora, nós temos aí um grande desafio, né, Luana, que é o seguinte, aí eu tenho acompanhado você também, essas inovações organizacionais, é um ramo da inovação que eu gosto muito. Quer dizer, como é que organizações públicas e privadas, mas principalmente as privadas, que são mais dinâmicas,
né, e que tem que atender certos resultados de maneira mais rápida, elas estão criando formas diferentes de organização. E aí, pessoal, uma referência muito legal, um livro bacana nesse sentido, é um pessoal lá da Holanda, chama Corporate Rebels, né, rebeldes corporativos. E eles têm um livro com esse nome, que também é um livro muito legal, que eles passaram a viajar o mundo inteiro. Conhece o livro, Luana? Não? Esse Não, pessoal? Cris. Não, não Bacana. conheço. É bem legal. Eles passaram a conhecer e estudar empresas públicas e organizações públicas e empresas privadas, obviamente, que têm esse formato mais horizontal. Desde algumas só um pouco horizontais, desde aquelas como essa que eu citei, chinesa, Aie, que chegou a um ponto do CEO falar o seguinte, olha, você vai ser uma startup mesmo, você vai ter uma pessoa jurídica própria, e você vai ser também um pouco dono, olha só, ou você que é funcionário vai ser um pouco dono, você vai ter cotas dessa microempresa que eu estou deixando você criar dentro da minha corporação. Olha só que ideia mais disruptiva. Isso gerando resultados. Não estamos falando aqui de vamos fazer inovação para brincar de inovação. Mas gerando resultado, o cara aumentando o lucro, expandindo o seu mercado. Com a taxa de evasão mínima, ou seja, as pessoas não estão saindo das organizações. Agora, é preciso fazer nós já estamos indo para o final da nossa live, Luana, eu acho que eu vou fazer aqui talvez um último comentário, já passando a bola para você, mas é que a gente tem que fazer aqui também uma crítica muito, muito acentuada em relação a essa postura, muitas vezes da mídia, muitas vezes de parte da elite política do Brasil, né? Falo isso sem minhas palavras, de que quer demonizar o profissional da área pública, né? Como se todos os quase 12 milhões de servidores públicos fossem picaretas, como se a maioria das pessoas não tivesse capacidade criativa, não quisessem fazer o trabalho. Então nós temos que, na verdade, fazer uma análise mais abrangente. Nós que trabalhamos com inovação, que fazemos o melhor, que profissionais, mesmo que não trabalhem com inovação, que dão o seu sangue, estão trabalhando aí 15, 16 horas agora nesse período de crise, que trabalham no final de semana, que vão fazer uma corrida e pensam nos problemas que vivem no trabalho, que trazem isso para casa, também queremos que os picaretas saiam dos órgãos públicos. Agora, não é só isso, tem também a visão política, por exemplo, dos ministros, de alguns secretários, das pessoas que ocupam uma posição política e que não dão essa autonomia para o chão de fábrica. E prefere demonizar, porque essa é uma narrativa mais fácil, não é? De demonizar muitas vezes o servidor público e falar, olha, na verdade o problema é que eles não querem trabalhar, o problema é que eles têm um pensamento burocrático. E existem esses problemas mesmo, claro, né? Mas tem um problema também, tem vários outros aspectos, mas porque a gente está com pouco tempo, mas um aspecto que eu queria finalizar é o seguinte, em todas essas organizações, e tem essas mudanças disruptivas organizacionais, assim, né, de mudança mesmo de conceito, de dar autonomia, isso veio de cima, isso veio dos líderes que falaram, vou ceder poder, porque isso é uma forma de gerar eficiência. Estão os nossos líderes políticos, os nossos gestores de alto nível preparados para fazer isso? Eles têm acesso a essas informações, a esses conhecimentos para fazer isso? Eu acho que esse é um ponto aí crucial na história. É isso aí, Cris. Também finalizando, só fazer referência a alguns comentários do pessoal aqui. Acho que foi a Karina mesmo, a Karina Bandeira, que falou da combinatividade que o Murilo Gun fala. Quando ele fala de criatividade, isso é muito interessante. Quando eu te perguntei sobre a criatividade, foi uma provocação, porque realmente todos somos criativos. A criatividade é uma prática, você vai desenvolvendo a sua criatividade, assim como muita coisa na vida a gente pratica, a gente melhora. Então, eu tento praticar mesmo a criatividade. Como é que eu faço isso? Pegando um caminho diferente para o trabalho, você já consegue enxergar coisas novas, pode ter uma perspectiva diferente no próprio trabalho. A história a gente sempre fez assim, então faça perguntas de e se a gente fizer de outro jeito? E se a gente fizer outra coisa? E se a gente chamar outra pessoa?
Ou seja, sempre esteja perguntando o e se na sua vida, no seu trabalho, para você praticar mais a criatividade, isso é muito importante. E aí, voltando aí para a nossa realidade de servidores públicos que você falou, a história do serviço público, ele realmente tem sido muito mal visto pela sociedade, né? Eu sou de uma família de servidores públicos, somos 5 lá em casa, servidores públicos, eu, meus 2 irmãos, meu pai e minha mãe. E essa vida toda eu convivi com muito trabalho e muita entrega. Então, e todo mundo sempre falando, quando a gente fala assim, porque o governo isso, porque eu. Lá em casa de meu pai sempre falou: opa, você está falando de você mesmo, você é governo, você trabalha para o governo, você trabalha para a sociedade. Então, eu não enxergo o governo como uma coisa à parte, eu enxergo o governo como eu mesma, eu faço parte do governo, eu me responsabilizo pelo trabalho que eu faço perante a sociedade. Eu preciso fazer entregas para os cidadãos que são os usuários finais dos meus serviços. E aí, Cris, eu acho que é fundamental que nós, como servidores, tenhamos essa responsabilidade também de olhar da perspectiva dos usuários. Isso para a gente é muito, muito importante, né? Isso tem muito a ver com user experience, experiência do usuário. Vamos olhar a partir da perspectiva do cidadão. Quando a gente faz qualquer serviço, a gente precisa olhar do ponto de vista dessas pessoas e não do ponto de vista do chefe e não do ponto de vista apenas da ideia brilhante do seu gestor. Quem tem as melhores ideias, como você falou, são as pessoas que estão usando os serviços. Dentro das organizações, os servidores, os trabalhadores, os empregados e na rua, na sociedade, os próprios cidadãos. É isso aí, Cris. Muito obrigada. Legal. Acho que a gente já pode ir finalizando. Já podemos sim, nosso tempo esgotou, mas te agradecer aí, sempre bom bater um papo com você. Acho que já é a nossa segunda, terceira, né? Viradinha. Mas foi legal. Queria agradecer todo mundo aí que participou. Estou lendo aqui os comentários, depois eu leio com calma, tá? Muitas ideias legais, muitas reflexões. E é isso aí, né? Com autonomia, criatividade, flexibilidade, resiliência e tudo mais um pouco que a gente vai levando a vida, ainda mais nesse momento de crise. Não é isso? Então, boa noite a todos. Um abraço, Luana. Tchau, pessoal. Obrigada, Cris. Beijo. Muito obrigada a todos que participaram e todas as pessoas que participaram. Falou.